Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, como de costume, né? Estamos aí mais uma vez, mais um dia para nossas palestras sobre o livro de Provérbios, ok? Para quem já conhece o nosso canal, a gente está trabalhando aí num projeto de leitura proverbial dos 31 capítulos de Provérbios, né? Nós estamos aí na busca do conhecimento, da sabedoria. E hoje, dia 10, né, como nós temos o costume de todo dia do mês, ou seja, nós temos 31 capítulos no livro de Provérbios. Ou seja, a posometria, né, posologia, né, ou seja, como se fosse administrando um remédio, né, você tem aí 31 comprimidos. 31 comprimidos. Vamos pensar, imaginar num tratamento, né? Quando você está tomando, está combatendo uma doença, alguma coisa, você precisa fazer um tratamento aí de um mês, né? Às vezes 2 semanas, né? De antibióticos. Pois nós estamos aqui com esse tratamento. Ou seja, a posologia é essa. Você vai se tratar. Você vai ler todos os 31 capítulos, você vai ler um por dia, e eu tenho certeza que no final desse mês, no final dessa leitura, a sua vida vai mudar. Nossa, Juarez, mas um livro só é o suficiente? Não. Mas você pode ter certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Não tenha dúvidas que muitas coisas mudarão. Muitos conceitos, muitos pensamentos. E o melhor de todas, o melhor de tudo, muitas direções você vai aprender a tomar. Você vai tomar muitas direções, você vai aprender a tomar várias direções. E o principal, que é a certeza de saber que essas direções estão vindo de Deus. Porque a melhor coisa que existe é você tomar uma posição, você tomar uma direção com base na palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver muitas biografias, nós vamos ver relacionamentos de homens com Deus, de Deus com os homens. Mas o livro especial, em especial o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, é Deus usando a boca de Salomão para falar conosco. Deus nos chama de filhos no livro de Provérbios através da boca de Salomão e nos ensina, né? Quais são as nossas veredas, quais são os nossos caminhos, os caminhos que nós devemos percorrer. E como de costume, como sempre nós fazemos, nós vamos fazer aquela leitura total do capítulo. E depois a gente vai se debruçar sobre alguns versículos de cunho prático. Alguns versículos que nos chamam à reprogramação, à ressignificação da nossa vida. Alguns versículos que nos chamam a atenção e de coisas que nós devemos fazer. Porque apenas ler a Bíblia e achar um livro bonito, um livro interessante, um livro inteligente, não significa muita coisa. A palavra de Deus ela precisa ser lida e praticada como se fosse um programa. Ele precisa ser instalado na nossa mente, no nosso coração. E hoje, dia 10, nós vamos trabalhar em cima do capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10 e vamos nos debruçar em cima dos versículos que mais nos chamam à praticidade, ok? Vamos lá então? Então vamos ler. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra ao seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado.
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio incita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso, o pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Os justos nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Que coisa maravilhosa! Que palavras maravilhosas, lindas, apreciáveis. Muito lindo isso, muito lindo esse capítulo. E eu quero que você agora, juntamente conosco, vamos agora nos debruçar sobre as ideias principais, as partes que mais nos chamam a atenção. E eu quero começar através do primeiro, que mais uma vez, nós vemos aqui a questão da paternidade. Nós vemos aqui Salomão dizendo como um filho pode alegrar um pai. Eu tenho 3 filhos e eles crescem. E a gente não adianta exigir de crianças alguns comportamentos que adultos têm. São crianças. Salomão vai dizer na maioria dos capítulos que a criança ela é louca. Ela tem hora que ela faz loucuras. Ela se comporta de forma estúpida às vezes. Fala coisas estúpidas, se comporta de maneira estúpida. Porque é uma criança. E aí às vezes a gente percebe que existem alguns adultos que se comportam como crianças. Fazem coisas estúpidas. E tanto o adulto como a criança, ele pode agradar ou entristecer o seu pai. E Salomão vai dizer aqui no versículo 1
que o filho sábio alegra o seu pai. Então, uma das maneiras de você alegrar tanto o Pai Nosso que estás no céu, como o seu próprio Pai que está aqui na terra, é buscando sabedoria. É sendo um filho sábio. É sendo um filho que anda com as suas próprias pernas. É sendo um filho independente, ou seja, que não depende dos pais. Nós vemos muitos filhos hoje ainda dependendo dos pais para tomarem decisões. Dependendo dos pais para se manterem ainda vivos profissionalmente. Muitos filhos dependendo dos pais até para comer, para viver. Filhos que dependem dos seus pais para tomar decisões. Filhos que ainda recorrem aos pais para resolver problemas. E Salomão vai dizer aqui que um filho sábio, ele é a alegria do pai. Então você que é filho, você que é pai, você vai ser feliz ainda, você pode ser feliz ainda, você vai ser feliz. Você que é filho, você pode dar essa alegria para o seu pai. Você pode encher o seu pai de alegrias. É só você ser sábio. É só você passar a tomar decisões sábias. É só você começar a buscar, e você sabe muito bem onde estão essas decisões sábias que você precisa tomar. Essas decisões estão na palavra de Deus. Se você começar a conduzir a sua vida dentro da vontade de Deus, ou seja, lendo a palavra de Deus e aplicando a vontade de Deus à sua vida como se fosse um programa, você vai alegrar tanto o seu Pai nosso que estás no céu, como o seu Pai terreno. No versículo 3 nós vamos ver aqui escrito o seguinte: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça as aspirações dos perversos. Um justo não mendigará o pão. Um justo não mendiga o pão. Uma pessoa que tem uma vida justa, que é justa com as pessoas, essa pessoa não passa necessidade, essa pessoa não passará necessidade. Então qual é a maneira de eu não... Nossa, Juarez, mas eu sou justo, eu sou uma pessoa justa, e mesmo assim eu estou passando necessidade. Será? Será realmente que você está justo? Porque a palavra de Deus fala que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão de passar. Então assim, se você realmente é justo em todas as coisas, eu não estou só falando em algumas. Nós precisamos ser justos em todas as coisas. Todas as coisas. Você é justo quando você vai julgar alguém? Quando você vai ouvir alguma reclamação de alguém, você ouve os dois lados? Você é justo? Quando você vai no mercado e de repente você vê que o caixa te deu troco a mais, você devolve como justiça? Quando você vai vender o seu carro, você vende pelo preço que ele vale? Ou você quer ganhar um pouco mais? Existem várias coisas, várias e várias outras coisas que nos provam todos os dias se nós somos justos ou não. Desde julgamentos, avaliações, negócios, nós aparentemente somos provados constantemente. O nosso senso de justiça, nós estamos sempre sendo provados. E Deus está falando aqui, a palavra de Deus diz que o justo não mendiga o pão. No capítulo 4 nós vamos ler também o seguinte: o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha só então aqui uma grande revelação. Salomão vai dizer que respeitamos a Deus por aquilo que Ele esconde de nós, mas Deus revela algumas coisas para nós. E a revelação de Deus nesse versículo aqui para nós é o seguinte: faça seu trabalho, mas faça o seu trabalho muito bem feito, mas muito bem feito mesmo. Eu não sei o que você faz, eu não sei se você é um delegado, se você é um advogado, se você é um padeiro, se você é um porteiro, se você é um faxineiro, se você é o presidente da república. Eu não sei o que você faz, mas faça o seu trabalho com diligência. Faça o seu trabalho da melhor forma possível.
Faça o seu trabalho como se estivesse fazendo para um rei. Faça o seu trabalho de uma forma exponencial. Faça o seu trabalho da melhor forma possível e sempre tente e busque fazer todos os dias melhor do que ontem. Faça o seu trabalho de uma maneira exponencial. Porque a riqueza está vinculada à diligência. É isso que nós lemos aqui no versículo 4. O trabalho e a riqueza, a diligência, são coisas que estão ali, ó, juntas, intrinsecadamente juntas. Versículo 5 vai dizer o seguinte, olha só, presta atenção. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na colheita é filho de vergonha. Aqui, o que nós vemos aqui, ó? O que Deus está tratando aqui? Sobre investimentos. A Bíblia também fala sobre investimentos. A Bíblia fala para a gente procurar aprender a viver com a formiga, com a sociedade das formigas. E o que nós vemos com as formigas? Nós vemos as formigas trabalhando, 1, 2, 3 horas da manhã você encontra formigas trabalhando. Elas seguem rastros de feromônio uma das outras e elas trabalham. Só param quando está chovendo. Deu uma maneirada na chuva, elas voltam a trabalhar de novo. Por quê? Porque é verão. Porque vai vir o inverno e elas não vão conseguir trabalhar. Vai vir a neve, não vai dar para trabalhar. Não vai ter comida, não vai ter condições de tráfego. E você? Você tem guardado no verão? O que é o seu verão? O seu verão é esse momento em que você está ganhando bem. Esse verão é esse momento em que você tem saúde. Esse verão na nossa vida é aquele momento em que nós estamos ganhando mais do que nós precisamos. Então, quando nós estamos ganhando mais do que nós precisamos, qual é o nosso dever? Guardar. Porque o frio virá. O inverno virá. E aí hoje, se você ficasse desempregado, vamos fazer um exemplo. Se hoje, como o mundo aconteceu, o mundo parou. O mundo parou com essa pandemia. E eu quero dizer para você, quanto você tem de reserva para aguentar? Ah, mas Juarez, o que adianta eu ter dinheiro de reserva? E se os mercados acabam os alimentos, o que eu vou fazer com o dinheiro de reserva? Nada acontece assim de um dia para o outro. As coisas, elas vão sendo avisadas, nós vamos percebendo as coisas. Mas ainda assim, existem produtos, existem alimentos que eles podem ficar armazenados por meses, se necessário. Meses. Então veja bem, o que nós aprendemos aqui? Precisamos de reservas. Todo o livro de Provérbios, Salomão está falando sobre o trabalho, sobre a diligência, sobre essa questão de poupança, de ter reservas, de trabalhar na colheita, ou seja, é hora de colheita, não é hora de ficar deitado, não, vamos trabalhar, a hora de trabalhar, há tempo para todas as coisas. Ele vai escrever no livro de Eclesiastes. Então uma das coisas que nós precisamos ter aqui, que Deus usa a boca de Salomão para falar, é o que? Reserva. Nós precisamos ter reserva. Nós precisamos ter dinheiro guardado. Seja em ações, seja em imóveis, nós precisamos de reservas. Você tem reserva? Se você precisar fazer uma cirurgia hoje, né, uma cirurgia cara, você tem esse dinheiro para fazer? Se você precisar, né, fazer alguma coisa emergencial hoje, você tem esse dinheiro para usar? A palavra de Deus fala que nós não devemos contar com o dia de amanhã. Isso é claro. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos de reserva. Nós precisamos ajuntar para o inverno. Eu não estou falando daquela situação onde você praticamente vive uma vida para, sabe, só juntar dinheiro na ganância. Não, eu estou dizendo aquela situação que você se encontra, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão. Por exemplo, o mundo agora em pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam o seu trabalho. E aí eu te pergunto, você tem reserva?
Você que paga aluguel, você que tem a água, a luz, né? Se você precisar ficar um mês parado em casa, você tem um dinheiro de reserva? Você tem uma reserva para sustentar a sua família? Se o teu filho precisar de uma cirurgia, se alguém precisar de alguma situação emergencial, você tem esse dinheiro? Você guardou no verão? Olha só o que Deus nos ensina aqui. Deus nos dá consultoria, Deus nos dá assessoria através do livro de Provérbios. Deus ensina tudo e muito mais no livro de Provérbios. Encontramos muitas coisas aqui. No versículo 8, vai dizer o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Ou seja, aceite os mandamentos. Você quer ser uma pessoa sábia? Aceite os mandamentos. Aceite a palavra do Senhor. Entenda a palavra do Senhor e aceite a palavra do Senhor. Aceite a palavra do Senhor. Cumpra os mandamentos. Os mandamentos são uma espécie de programação. Os mandamentos do Senhor, eles são uma programação de vida. Aceite-os e você viverá. É isso que a palavra de Deus diz. No versículo 9 diz assim, ó, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Quem anda em sinceridade, ou seja, a sinceridade traz segurança. E o que é ser sincero? Ser sincero é quando você é questionado, não quando você fala. Às vezes você fala assim, ó, eu vou falar porque assim, ó, eu sou sincero, eu vou falar. Tá, mas alguém perguntou alguma coisa? Não, então não fale. Mas quando alguém perguntar alguma coisa para você, seja sincero. A sinceridade vai lhe trazer segurança. Você ser sincero, você não perde nada em ser sincero. A sinceridade, guarde isso no seu coração, a sinceridade lhe traz segurança. O que é a sinceridade? Sinceridade é sinônimo de verdade. É lógico, tem que ter equilíbrio em tudo que a gente fala, sim, com certeza. Mas alguém chega para você e fala assim, Juarez, Maria, João, Thaís, Tânia, Gilberto, Francisco, Luiz, seja sincero, diga para mim, o que você acha disso e disso, daquilo? Seja sincero. Fale, ó, eu não tenho opinião formada, mas eu acho que isso é assim, 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 assado, tal. Seja sincero. O que você pensa disso, sobre isso e aquilo? Seja sincero. A sinceridade lhe trará segurança. Você vai ver que as pessoas sinceras, às vezes elas sofrem muito. Sofrem. As pessoas que são sinceras sofrem pelo fato delas serem sinceras. Mas por outro lado, em contrapartida, nós vemos que há muita segurança para quem é sincero. Há uma segurança. E a palavra de Deus vai dizer também o quê? De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você é uma pessoa que ficar guardando muita coisa, guarda rancor, guarda informação, guarda sentimento, guarda a verdade, vai chegar uma hora que você vai infartar, que você não aguenta mais. O coração não aguenta muito. Agora, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, a palavra de Deus diz que ela te promove segurança. No versículo 10, vai dizer o seguinte: o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. O que eu entendo aqui? O que nós entendemos aqui? Não fale com os olhos. Não fale com os seus olhos. Como assim, Juarez? Como assim? Falar com os olhos? A gente não fala com a boca? Não, a gente fala com os olhos também. Nós falamos com os olhos. É aquele olhar de flat. Ou seja, é aquele olhar que você, às vezes, olha para alguém com segundas intenções, olha para alguém insinuando as coisas, porque veja bem, existem palavras, né, comunicações nossas, existem comunicações que infelizmente elas são de vários sentidos. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, se eu chegar para, né, isso é uma frase de um palestrante que eu ouvi uma vez ele ensinando sobre isso. Ele falava que era assim, por exemplo, ele pegou a frase,
eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então essa frase, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Vamos falar ela de diversas formas. Por exemplo, primeira delas. Se eu falar para você assim, ó, eu não disse que ele roubou o dinheiro, o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou sendo sarcástico, mas estou fazendo uma afirmação. Ou seja, olha só, presta atenção. Eu estou dizendo aqui, ó, eu não disse que ele roubou o dinheiro? Olha a minha entonação. Eu não disse que ele roubou o dinheiro? O que eu estou sendo? Sarcástico, estou afirmando. Agora eu vou dizer a mesma frase, só com outra ênfase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Olha só. De novo, ó. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que eu estou fazendo? Eu estou me esquivando. Eu estou, por exemplo, eu estou me protegendo. Ou seja, alguém está me acusando que eu disse alguma coisa. E aí eu estou, com a tonalidade da minha voz, eu estou gerando o quê? Eu estou gerando uma saída. Eu estou falando assim, ó. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que roubou? Tá vendo? A entonação. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quer dizer, eu estou saindo fora. Eu estou falando que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, de novo. Vou usar a mesma frase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro? Ou, dizendo, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então o que foi que ele roubou? Olha só. Quando eu falo assim, ó, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então o que foi que ele roubou? Tá vendo? Então a mesma frase, com vários tipos de entonação, elas podem ter significados diferentes. O olhar também é a mesma coisa. Às vezes tem um olhar, você olha para alguém e você tá ali descansando o olhar só. Mas às vezes a pessoa pode interpretar diferente aquele olhar. Ou então você está conversando com alguém e você está olhando para uma pessoa e olha para outra. Olha para uma pessoa e olha para outra. Você está conversando com a pessoa aqui, a pessoa está olhando para ela e olhando para você. O que ela está querendo dizer? Ela está chamando a sua atenção para, ó o que ele está falando, as ideias dele aqui, ó. E o que Salomão está dizendo aqui? Não fale com os olhos. Quando você estiver conversando com alguém, preste atenção nessa pessoa. Não fique desviando o seu olhar. Porque há uma forma também de dizer e de falar com os olhos. É você estar falando com a pessoa e a pessoa olhando para todo lado, menos para você. Quando você for cumprimentar alguém, cumprimente essa pessoa olhando nos olhos dela. Tem gente que tá cumprimentando você olhando para outra pessoa, cumprimentando você olhando para a janela, cumprimentando você distraída falando com outra pessoa. Jamais faça isso. Jamais. Toda vez que você for cumprimentar alguém, olhe nos olhos dela. Jamais cumprimente alguém sem olhar olho no olho, porque isso é uma falta de educação sem tamanho. Nunca faça isso, não faça isso, porque você está destruindo a sua imagem. Você está mostrando que você é uma pessoa totalmente desinteressada e com falta de atenção nas outras. Jamais cumprimente alguém sem olhar nos olhos dela. Jamais faça isso, porque você pode estar destruindo uma carreira. Porque dependendo da pessoa que você estiver cumprimentando, você já está mostrando para ela quem você é. Tem um ditado que é muito verdadeiro, a primeira impressão é que fica. Então jamais faça isso, jamais, preferível que você nem cumprimente. Cumprimente ela numa outra hora, mas jamais cumprimente alguém sem olhar nos olhos dela. Ok? Versículo 11 diz assim, ó, a boca dos justos é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Ou seja, seja uma fonte de vida. Jesus dá uma palavra dura e aí fala para os discípulos, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem me deixar aqui sozinho? E Pedro vira para Jesus e fala assim, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? E o que eu quero dizer para você? O que eu quero falar para você? Eu quero dizer para você que nós, que lemos a palavra de Deus, que lemos as palavras de vida eterna, que replicamos a palavra de Jesus, nós devemos ser fonte de vida para as pessoas. A nossa boca tem que ser uma fonte de vida. A nossa vida precisa ser uma fonte de vida para as pessoas. Versículo 19 diz o seguinte, na multidão de palavras não falta pecado,
mas o que modera os seus lábios é sábio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Falar demais cansa. Estudar demais cansa. Comer demais é perigoso. Beber demais é perigoso. Tudo que é demais pode ser prejudicial. E Salomão fala aqui que até falar demais é pecado. Olha só. Até falar demais, corremos o risco de pecar. Então, tenha sempre equilíbrio em todas as coisas. Lembra de que a maioria dos capítulos de Provérbios, Deus vem usando a boca de Salomão para falar sobre a gravidade, sobre os pesos e medidas. Então, lembre-se disso sempre. Equilíbrio, há tempo para todas as coisas. Não é toda hora que é o momento de você falar. Há momentos de falar, há momentos de ficar em silêncio, há momentos de abraçar, há momentos de deixar de se abraçar. Há momento para todas as coisas. Então tenha sensibilidade para perceber qual é o momento que você deve abrir a boca, qual é o momento que você deve falar. Versículo 21 vai dizer de novo: os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Ou seja, os seus lábios precisam apacentar as pessoas. Os seus lábios precisam ajudar as pessoas. Absorva conhecimento, estude, para que você tenha conteúdo, para que você tenha palavras de vida eterna para oferecer às pessoas. Para que você ajude as pessoas a acharem as direções. Às vezes a pessoa não tem uma Bíblia ali, ou está longe de uma Bíblia, mas seja a Bíblia dessa pessoa. Fale aquilo que está na palavra de Deus. Seja a direção para ela, seja um GPS para ela, seja uma pessoa que vá fazer diferença na vida dela. É isso que Salomão diz aqui. É isso que Salomão diz. Tenha lábios que apacente. Né? Ou seja, no 19 a gente precisa morder os nossos lábios. Falar pouco. Né? É o que eu digo. Fale pouco e leia mais. Leia mais e fale pouco. Né? E já no 21 ele já fala assim, ó, tenha lábios que apacentem. Porque quanto mais você lê, se dedica à palavra de Deus, mais você vai ter para apacentar as pessoas. No versículo 22 fala uma coisa muito importante. Muito importante e uma definição sem tamanho do que é a bênção de Deus. Deus usa a boca de Salomão para dizer o seguinte, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor enriquece, ela não traz dores. Ou seja, o que é de Deus não traz dores. Tem muita coisa que a gente fala, ó, isso aqui é de Deus, hein? Ó, isso é de Deus, hein? Poxa, às vezes você vê um negócio muito fácil, um negócio ali, né? Aí você fala, nossa, isso é de Deus, hein? Puxa vida. Só que aí daqui a pouco você, né, chama que é de Deus aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, e aí você está chamando ainda que aquilo é de Deus. E lá na frente você vai ter dor de cabeça, vai ter problemas. E aí você vai ficar muito envergonhado, porque todo mundo ouviu você falar que aquilo era de Deus. E como que era de Deus e você fez uma coisa dessa? A bênção de Deus, ela enriquece, ela não traz dores. Não confundam também com as aflições desse mundo, porque veja bem, existem algumas coisas na nossa vida que elas são inerentes, são lutas que são inerentes àquelas situações. Vou te dar um exemplo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando? Que você vai ser cristão, que você vai aceitar Jesus e sua vida vai virar um mar de rosa? Não, você vai ter aflições. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7 vai falar que o casamento, duas pessoas que decidam se casar, elas vão viver tribulação na carne. Vão viver tribulação na carne. Então, existem situações dentro do casamento que nada mais é do que tribulações na carne. Porque aí, por exemplo, a mesma coisa, né? Você está ali vivendo uma aflição e aí você fala, não, isso aqui, esse trabalho não é de Deus, porque esse trabalho aqui está me gerando aflição. Não, aflições vão ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai ter aflição. Você está no seu casamento, você começa a passar ali tribulação, começa a passar situações difíceis, grandes tribulações, e aí você vai falar, não é de Deus isso aqui, porque a bênção de Deus não, ela enriquece, ela acrescenta dores, e eu estou sofrendo nesse casamento. Esse casamento não é de Deus. É isso? Não.
Não, porque Salomão já disse, o casamento, por mais que ele seja a bênção de Deus, ele vai trazer tribulação na carne. Vai trazer tribulação na carne. Então, a pessoa que casa achando que vai viver a vida inteira apaixonada, que vai ter um casamento 100%, sem briga, sem desacordo, sem conversinha, sem tristeza, sem uma lágrima, está enganado. O apóstolo Paulo disse que casamento é tribulação na carne. Casamento é tribulação na carne. Ok? Versículo 24 diz assim, ó: aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. O que nós entendemos aqui? O que nós entendemos aqui nessa passagem? Vou ler de novo. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Sabe aquela pessoa que ela pensa assim, puxa, não, eu não posso fazer, vai acontecer isso. Meu Deus do céu, eu acho que não vai dar certo isso aí. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Não vai. E ela fica ali, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo, não vai dar certo, e fica, não vai dar certo, não vai dar certo. Ou seja, o que mais ele teme, isso vai acontecer. Sabe? Aquela pessoa perversa, ela fica ali, sabe? Procurando problema onde não tem. Como diz o ditado, procurando pelo em ovo. E caçando, e procurando, e não acha, e não vai achar mesmo. Só que de tanto que ela procura, ela começa a procurar as coisas que, de repente, pode até acontecer. Pode até surgir, de tanto que ela pensou que aquele mal poderia acontecer, aquele mal acontece. É igual a pessoa que está lá com alguns gases, né? Tá lá com gases lá. E de repente, ai, eu tô infartando. Não tá infartando. Tá com gases. Você tá comeu alguma coisa que tá aí gerando um desconforto no esôfago. E você acha que é uma dor no peito, você acha que é o coração. De tanto você ficar achando que é o coração, que é o seu coração, você infarta. De tanto que acha que é. Eles têm sintomas que não são de estresse, não são de infarto. E a pessoa morre estressada, morre de infarto por causa que ela achou que estava sofrendo um infarto. De tanto que o corpo acredita. Versículo 26 diz assim, ó: como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O que Salomão está falando aqui? Não mande um preguiçoso fazer alguma coisa, gente. Não manda, você vai passar raiva. Não mande um preguiçoso fazer um trabalho. Não mande um preguiçoso, um tolo, e dar um recado. Não mande. Não mande. Você sabe quem é preguiçoso. Você sabe quem é aquela pessoa que faz as coisas com má vontade. Não mande. Você vai sofrer. Tá fazendo uma... é assim, ó. Você contrata um funcionário, você tem 30 dias para você avaliar ele. Percebeu que é preguiçoso? Não contrata. Você vai gerar problema para os outros que estão lá trabalhando. Você vai... Não está escrito na testa. Quem vê cara não vê coração. Não está escrito na testa se a pessoa é diligente ou não. Mas você tem 30 dias. Um contrato experimental de 30 dias. Percebeu que é um preguiçoso? Não contrata. Dispensa. Porque senão você vai arrumar problema para todo mundo. E Salomão já disse isso. Um cara que contrata um tolo, ele arruma problema para todo mundo. Então, não dê trabalho para gente preguiçosa. Tá? Você vai arrumar problema para sua cabeça. Versículo 27 diz o seguinte: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Olha só, a palavra de Deus fala assim, ó, que nenhum dos nossos dias, ou melhor, nenhum dos nossos cuidados pode aumentar ou diminuir um dia no curso da nossa vida. Nenhum dos nossos cuidados pode aumentar ou diminuir um dia no curso da nossa vida. Só que a sabedoria que parte da boca de Deus aqui, através da boca de Salomão, diz o seguinte: que se nós tememos a Deus, versículo 27, não, 26, perdão, versículo 26, não, perdão, 27, o temor do Senhor aumenta os dias, ou seja, se você temer a Deus,
Deus pode aumentar os seus dias. Nós vemos a situação do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Quando ele adoece e ele chora, o profeta vem e fala: arruma a tua casa porque você morrerá. E ele vira para a parede, ele chora e fala: Senhor, lembra dos dias de juízo, lembra dos dias de justiça, lembra de como eu me comportei, de como eu vivi, de como eu enxerguei a vida e todas as outras coisas. Lembra, Senhor, assim assado, ele ora, ele chora. E Deus, antes do profeta sair do palácio, Deus pede para o profeta: volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Sabe? Então eu penso assim, o juízo, ser justo e fazer justiça, aumenta os nossos dias. Aumenta, Deus pode aumentar, Deus pode se comover com a nossa vida, com a nossa vontade de viver, com os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anseios, e Deus pode aumentar como Deus aumentou os meus dias. Eu fui um homem que, certa feita, Deus, em 2017, se eu não me engano, Deus usou uma mulher que eu nunca vi na minha vida, veio lá da Bahia, lá do norte, e ela orou por mim, e Deus usou a boca dela para dizer o seguinte: olha, Deus manda dizer assim, ó, Deus diz o seguinte: limpo hoje as vezes do teu coração e te acrescento anos de vida. Ou seja, a minha vida estava praticamente contada até ali. Até ali. Talvez a minha vida estava ali, ó, para ser ceifada em 2017, em 2018. Mas o que aconteceu? Deus viu o meu comportamento, Deus viu o que eu fiz no ano de 2017, Deus viu as mudanças que eu fiz na minha vida, os comportamentos que eu fiz, Deus olhou muitas coisas que eu fiz. E o que Deus fez? Deus usou também uma profeta para ir lá dizer para mim o seguinte: limpo hoje as veias do teu coração e te acrescento anos de vida. E ainda assim, às vezes a gente ouve profetas, ouve profecia, a gente fica meio na dúvida, né? Quando a gente vê a luta, vê a tribulação, a gente fica meio na dúvida. E eu tive que passar por uma situação de muito estresse para poder ir para um hospital. E lá eles fazerem um eletro no meu coração. E a enfermeira chegar para mim e dizer assim: viu, você fez cateterismo? Eu falei: não, mas como não? Aqui, ó, isso aqui é um coração operado. Seu coração já foi operado já. Isso aqui é um coração que já fez cateterismo. E correram comigo para a Santa Casa de Curitiba. E foi aquele furdúncio. E olha só. Deus usou de uma situação para provar para mim que ele não precisou abrir meu peito, mas ele fez uma cirurgia. Ele limpou as minhas veias, ele me acrescentou anos de vida e eu tô aqui testemunhando isso. Eu não sei se Deus me acrescentou mais 3 anos, mais 5 anos, mais 15 anos, eu não sei quanto Deus me acrescentou. Mas Deus disse que limpava as veias do meu coração e me acrescentava anos de vida. E assim como Deus fez com Ezequias, Deus fez com a minha vida, e é por isso que hoje eu mudo a minha vida e tento fazer o máximo para mudar a vida das pessoas. Falando do Evangelho, falando da palavra, falando sobre confissão de pecados, falando sobre tudo aquilo necessário ser ouvido hoje em vida, não depois que morre. Porque se nós temos alguma coisa a fazer, nós temos que fazer hoje, e não depois que nós morremos. Versículo 27 vai dizer o seguinte, ou melhor, já dissemos, né? Dias perversos abreviam vidas, ou seja, como eu posso abreviar? Diminuir os dias de vida que eu tenho, é só ser perverso, é só fazer coisas perversas, viver de perversidade, né? E finalizando aqui no versículo 32, diz o seguinte: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só há perversidades. E gente, o que a gente entende aqui quando a gente lê isso? Que os lábios do justo sabem o que agrada. Como assim, Juarez, sabe o que agrada? Como é assim saber o que agrada? Nós sabemos o que agrada o coração das pessoas. Nós sabemos o que move o coração das pessoas. Nós sabemos o que as pessoas gostariam de ouvir. E Jesus sabia disso. Porque Pedro fala para Jesus: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus sempre tinha uma palavra de vida eterna. Jesus sempre tinha uma palavra. Além de Jesus curar as pessoas, dizendo: levanta e anda. Toma a tua cama e anda. Sim, eu quero que você seja limpo, seja limpo. Jesus tinha palavra de vida eterna às pessoas. Jesus tinha palavra de amor. Como ele vira para aquela prostituta e fala: mulher, cadê teus acusadores? Se ninguém te acusa, muito menos eu, né? Então Jesus sempre tinha palavras, Jesus sempre tinha uma solução para os problemas das pessoas. E essa é a palavra de Deus. E o próprio Jesus disse o seguinte: errai-vos, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus.
E o que eu estou te oferecendo hoje, nesse começo desse dia? Eu ofereço a você esse provérbio para sua meditação e eu ofereço para você 31 provérbios nesse canal. Nesse canal você vai encontrar 31 palestras sobre provérbios, cada capítulo de provérbio, para que você mude a sua vida. Para que você venha mudar a sua vida, mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Nessa sequência, se você está ali, você está aqui nessa sequência, não pare. Vá até o fim, como se fosse um remédio. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar a sua vida, aplique as partes práticas desses 31 provérbios. Nesses 31 provérbios você vai encontrar muitas direções para a sua vida, para o seu casamento, para a tua família, para os teus filhos e para os teus negócios. No livro de provérbios você vai encontrar muitas direções que você talvez buscou a vida inteira e nunca soube como tomar. É nesse livro que você vai enxergar muitas coisas relacionadas a sentimentos, a verdade, confissão de pecados, casamento, vida conjugal. Você vai enriquecer muito lendo isso aqui todo dia. Leia todos os dias. Dedique-se à leitura desse livro todos os dias. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Inscreva-se no canal. Adicione os comentários lá. Interaja conosco. Coloque nos comentários o que mais te chamou a atenção, o que realmente tocou em você, né? Se você gostou desse áudio, dessa palestra, deixe o seu joinha, compartilhe nas redes sociais para quem você acredita que precisa ouvir essa ministração e continue conosco. Faça da sua vida essa rotina. Faça dessa rotina de leitura proverbial uma rotina na sua vida, ok? Que você vai ver o quanto a sua vida vai mudar e o quanto as coisas vão melhorar para você. Um grande abraço e fique com Deus.